A gente pode representar o conjunto dos números naturais em uma reta, definindo onde está o número 0 e definindo também onde está o número 1. Com isso a gente tem uma unidade definida e a gente consegue representar também os demais números na reta. Por exemplo, dobrando essa unidade a gente pode encontrar o número 2, triplicando o número 3, invertendo o sentido a gente pode encontrar o número 1, menos 2 e assim por diante. E fracionando essa unidade a gente pode encontrar números do tipo 1/2, 1/4 e assim por diante. A gente tem um interesse particular em conjuntos que representam trechos da reta. Por exemplo, quando a gente está resolvendo uma equação do tipo 2x maior ou igual que 2, a gente vai ter que o conjunto dos números x que satisfazem essa inequação é equivalente ao conjunto dos números x, tá? X é maior do que ou igual a 1. Esse conjunto pode ser representado na reta real da seguinte maneira: a gente pode desenhar em cima de todos os números que estão à direita de 1 nessa reta. Quando aqui a e b são reais, a gente diz que o intervalo aberto entre a e b, a gente vai escrever aqui a e b nessa reta e vai supor que a menor do que b. Esse conjunto, esse intervalo aberto entre a e b, ele é o conjunto dos números reais x, tais que x está compreendido entre a e b e ele é diferente tanto de a quanto de b. Para representar que ele é diferente de a gente coloca um círculo sem preenchimento em cima do a. Para representar que o b não está nesse conjunto, a gente coloca um círculo sem preenchimento em cima do b. E esse intervalo aberto a e b, ele vai ser representado por esses números que são compreendidos entre a e b, mas são diferentes tanto de a quanto de b, representado da seguinte maneira. Já o intervalo fechado entre a e b é o conjunto dos números reais x, tais que x ele está entre a e b, mas que pode ser tanto igual a a quanto igual a b. Para representar que x pode ser igual tanto a quanto a b, a gente vai colocar um círculo, só que dessa vez a gente vai preencher esse círculo tanto no a quanto no b nesse caso. E esse conjunto, esse intervalo fechado entre a e b, vai ser representado da seguinte maneira. Além do intervalo aberto, que é o intervalo que a gente costuma representar com parênteses, e o intervalo fechado, que a gente costuma representar com colchetes, tem um intervalo que ele é aberto à esquerda e fechado à direita. Por isso, com isso a gente significa que esse intervalo ele não vai conter o primeiro número, que no caso ele é o número a. Ele não vai conter esse primeiro número a, mas vai conter esse segundo número, que ele é o número b. Ele vai ser representado dessa seguinte maneira: ele vai conter todos os números reais que estão compreendidos entre a e b, só que eu não conto com a, mas conto o b. E tem também intervalo que ele é fechado agora à esquerda e aberto à direita. Ele vai conter
o primeiro número representado, mas não vai conter o segundo número representado, e contém todos aqueles que estão no meio. Essa representação do intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. E então, retomando, a gente tem 4 tipos de intervalo finito: intervalo aberto, dessa maneira, AB, o intervalo fechado entre A e B, em que eu conto tanto A quanto B, o intervalo que ele é fechado à esquerda e aberto à direita, eu conto A, mas não conto B, o intervalo que ele é aberto à esquerda e fechado à direita. Nesse caso, eu não conto o primeiro número, mas eu conto o segundo número. E em todos esses casos, todos os elementos que estão entre A e B, eles estão contidos no intervalo também. Então, além dos intervalos que a gente representou, que são intervalos da forma A e B, em que são delimitados ou por um par de parênteses ou por um par de colchetes, eu tenho intervalos em que eu não quero representar que os x representados tenha um limite ou à direita ou à esquerda. Então, por exemplo, se eu não quiser representar que o conjunto tem um limite à direita, eu represento, em vez de colocar um ponto final, eu escrevo esse símbolo de infinito, e esse intervalo ele representa todos os números x reais, tais que x é maior do que A. Então, fazendo uma analogia à interpretação, no caso finito, isso representaria, de certo modo, o conjunto dos números x, tais que x está compreendido entre A e mais infinito. Só que esse mais infinito ele não é um número. Então, eu represento ele apenas da seguinte maneira: conjunto dos números reais, tais que x é maior do que A. Tem também esse intervalo de A a mais infinito, que representa os números x reais, tais que x é maior do que ou igual a A. Então, esse parênteses ele representa que o A vai estar contido nesse intervalo. Esse mais infinito ele representa que esse intervalo não vai ter um limite à direita. E esse parênteses aliás, sempre que a gente está trabalhando com esse símbolo de mais infinito, a gente vai utilizar sempre parênteses e não colchete, pois esse mais infinito ele não é um número, ele é apenas um símbolo, e portanto ele não vai estar contido no conjunto diferente do número A. E vai ser esse intervalo aqui, dessa seguinte maneira, que vai do A, vai ser o conjunto na reta real, vai ser do A em diante. Tem esse intervalo de menos infinito até B, que ele vai possuir os elementos que são menores do que B, e pelo parênteses ele não vai conter o B. Tem esse intervalo de menos infinito e fechado em B, que ele vai possuir os números x reais, tais que x é menor do que ou igual a B. Então, pelo colchete ele vai conter o B. Pelo símbolo de menos infinito ele não vai ter um limite à esquerda, e portanto ele vai compreender todos os números x reais, tais que x é menor do que ou igual a B. E tem também esse intervalo representado da seguinte maneira, que ele vai ser o conjunto dos números x reais,
tais que ele não vai ter limite nem à esquerda nem à direita. Então, portanto, ele vai ser apenas o conjunto dos números reais em si. E ele apresenta apenas, na verdade, a reta real.